Conhecemos como que a legislação trata acerca da tributação para essas entidades, e hoje nós falaremos um pouquinho acerca das prestações de contas, que é uma obrigatoriedade para essas empresas. Então, estando elas obrigadas a prestar contas das suas movimentações. Só um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal. Então, retomando, as empresas do terceiro setor, pelo fato delas gozarem de imunidade e de isenção tributária. Professor, Sim, posso fazer só uma pergunta? sim. Se eu coloco 2 anexos em PDF lá na unidade 8, só que os dois é a mesma coisa. Tá, na hora do intervalo eu já olho e já faço a correção. Tá bom. Desculpa, viu? Obrigado. Então, essas empresas elas gozam de imunidade tributária e de isenção tributária, e devido a essa renúncia fiscal que o Estado ele dá a essas empresas, pelo fato do Estado ele renunciar essa tributação, essa arrecadação, elas estão obrigadas a prestarem contas de toda a movimentação financeira, de todas as suas atividades, demonstrando de como que elas têm utilizado esse valor que tecnicamente seria destinado à arrecadação. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Quando vocês estiverem vendo, me avisem, por favor. Estou vendo, professor. Maravilha. Então, primeiramente, o que seria a prestação de contas? A prestação de contas ela é uma transparência da entidade, é uma forma da entidade se mostrar transparente, sendo a disponibilização de todas as receitas e despesas dessa entidade para todos os interessados. Quando nós falamos em todos os interessados, nós estamos falando tão somente no Estado que realizou, que fez aquela renúncia fiscal, que renunciou àquela arrecadação, mas também as empresas privadas, as empresas do segundo setor, que acabam, de alguma forma, realizando investimentos, doações a essas entidades. Essas prestações de contas, esses investimentos que são feitos nessas entidades, a prestação de contas ela é uma forma de se demonstrar como esses recursos eles estão sendo utilizados, estão sendo empregados pela entidade. E ele é de suma importância, não só para a empresa, para a entidade que está recebendo, que tem o objetivo de captar recursos, seja ele do primeiro setor, sejam recursos governamentais, seja através de recursos privados.
Então, a prestação de contas, ela se torna uma ferramenta fundamental para que se possa verificar como a entidade ela está sendo administrada. É através da prestação de contas que a entidade ela consegue demonstrar de qual forma, de como que os seus objetivos eles estão, se foram alcançados, se não foram, e como que a entidade ela conseguiu alcançar ou porque ela não conseguiu alcançar esses objetivos. A prestação de contas ela é uma obrigação, tá? Então, a partir do momento em que eu tenho reconhecimento como uma entidade sem fins lucrativos, a partir do momento que eu gozo de imunidade tributária, de isenção tributária, eu tenho a obrigação de prestar contas, e isso está descrito em lei, tá? Inclusive, a lei, conforme nós veremos mais à frente, ela traz quais são os elementos básicos que a prestação de contas ela deve ter, e a prestação de contas, ela nada mais é do que de a apresentação de como estão sendo geridos esses recursos, através de apresentação de documentos e demonstrativos que demonstram toda a situação financeira e patrimonial da entidade, como também o resultado das suas operações ou das operações que estão sob sua responsabilidade, que é o caso do superávit ou do déficit. Então, quando eu apuro um superávit, ou seja, falando de uma forma que nós conhecemos no segundo setor, que é a que vocês estão mais habituadas, que seria o lucro, né? Quando eu aufiro o lucro, a diferença, como nós já falamos, é que a entidade do terceiro setor ela não realiza a distribuição dos seus resultados. Então, assim como no primeiro setor, ela apura um superávit ou um déficit, havendo superávit, esse superávit, ou seja, esse lucro, ele deve ser reinvestido no objeto social da empresa, nas atividades da entidade. O Conselho Federal de Contabilidade, ele corrobora com a definição de prestação de contas. Então, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, a prestação de contas é o conjunto de documentos e informações disponibilizados pelos dirigentes da entidade aos órgãos interessados e autoridades, de forma a possibilitar a depreciação, conhecimento e julgamento das contas e da gestão dos administradores das entidades, segundo as competências de cada órgão e autoridade, na periodicidade estabelecida no Estatuto Social ou na lei. A prestação de contas, ela, além dela ser instituída em lei, como eu já falei para vocês, ela também deve estar prevista no Estatuto Social da entidade. Inclusive, a forma como essa prestação de contas ela ocorrerá deve estar previsto no Estatuto Social dessa entidade. E ela tem dois elementos, duas informações básicas. A primeira são as informações técnicas ou de atividades. As informações técnicas ou de atividade, elas têm como objetivo proporcionar a avaliação do objetivo do negócio, da entidade, ou seja, avalia o desenvolvimento, o desempenho da organização ou do projeto, e as informações financeiras, que tem como objetivo avaliar a gestão dos recursos financeiros diretamente, como esses recursos eles estão sendo geridos pela organização, pela entidade. E a prestação de contas ela possui os elementos básicos, né, que são elementos que devem conter, sem as quais principalmente no âmbito público, quando lidamos com recursos públicos, a ausência de quaisquer um destes elementos pode ocasionar no cancelamento do convênio, na perda da renúncia fiscal, inclusive tendo tão só a entidade que devolver os recursos captados ao Estado, como também podendo, inclusive,
ser obrigada a recolher os tributos incidentes sobre as suas operações. Dentre esses elementos, nós temos o primeiro deles, que é o plano de trabalho. O plano de trabalho, ele é um relatório na qual a entidade, no qual a organização, ela apresenta quais são as ações previstas do seu projeto, ou as ações que a entidade ela visa implementar, comparando, inclusive, as realizadas e fazendo uma análise comparativa das variações. Dentro do plano de trabalho, do relatório do plano de trabalho, contém 4 elementos básicos, que são os objetivos da entidade, da organização, ou daquele projeto que é gerido por essa organização, a demonstração das origens dos recursos, ou seja, de onde que esses recursos eles vieram, se é do Estado, se é de uma entidade, de uma empresa privada, a infraestrutura utilizada pela entidade para o cumprimento dos seus objetivos ou do seu projeto, inclusive a identificação de cada ação, de cada serviço, de cada projeto, programa ou benefício que a entidade ela execute. Então, no plano de trabalho é onde ela vai trazer de forma teórica, ela vai relatar ao Estado ou à empresa privada que faz o investimento quais são as ações práticas que ela adotará, demonstrando como que a viabilidade dessas ações, quais serão os impactos dessas ações e a origem dos recursos utilizados nessas ações. Após o plano de trabalho, tem um relatório de atividades. O relatório de atividades, ele é um documento também, só que ele assim como o plano de trabalho, só que o relatório de atividades ele é um documento um pouco mais detalhado, onde ele demonstra as atividades desenvolvidas pela entidade durante a gestão, apresentando os elementos que comprovem que efetivamente essas ações elas foram realizadas. Inclusive, o relatório de atividades ele é um relatório que é elaborado em cada exercício financeiro. Mesmo que o período das contas ele englobe vários exercícios diferentes, e quando nós falamos vários exercícios diferentes, eu cito o seguinte: janeiro de 2020 a dezembro de 2020 é um exercício. Janeiro de 2021 a dezembro de 2021 é um outro exercício. Porém, quando nós falamos em exercício financeiro, nós estamos falando em um exercício onde aquele recurso ele é aplicado. Então, por exemplo, eu recebo um incentivo eu recebo uma verba do Estado de R$ 10.000 para o cumprimento de uma atividade, para o cumprimento de uma ação social. Mesmo que essa ação social ela tenha se iniciado, vamos dizer que lá em outubro de 2020 e terminou agora em maio de 2021, então, ou seja, eu tenho 2 exercícios diferentes. Para fins do relatório de atividade e de utilização deste recurso, é um exercício único. Então, eu tenho que prestar contas lá desde outubro de 2020 até maio de 2021. Então, é um único exercício financeiro. São duas formas diferentes de visualização. Assim como, por exemplo, o pessoal do 7º semestre estará mais familiarizado com o que eu vou falar agora. Mas eu acho que o pessoal do 3º semestre conseguirá entender também. Quando nós falamos em contabilidade societária, é uma coisa, é uma visão. A contabilidade tributária, outra visão.
Então, por exemplo, na contabilidade tributária, eu tenho a possibilidade de tributação pelo regime de caixa ou competência. Porém, quando nós falamos em contabilidade societária, contabilidade comercial, segundo as normas brasileiras de contabilidade, eu tenho que seguir o princípio da competência. Então, são duas coisas distintas. A mesma coisa é aqui. Eu tenho o exercício contábil, onde ele inicia-se 1º de janeiro de 2020 e conclui-se, e tem seu término em dezembro de 2020. Um novo exercício iniciando-se em janeiro de 2021, com término em dezembro de 2021. Porém, quando nós falamos em terceiro setor, em recursos, eu vou prestar conta, cada recurso que eu recebo, cada recurso que eu capto no mercado, ele possui um exercício financeiro, ou seja, um prazo para início e um prazo para conclusão daquelas ações. Então, mesmo que essas ações elas iniciem-se em 2020 e tenha seu término em 2021, configura-se um único exercício financeiro. E, portanto, o relatório de atividades ele deve contemplar o exercício financeiro como um todo. Ele vai seguir o exercício financeiro daquele recurso. Nós temos as demonstrações contábeis, que devem seguir a ITG 2002, que nós já conversamos, que é a Interpretação Técnica Geral 2002. As demonstrações contábeis elas devem ser elaboradas de acordo com essa interpretação técnica, de acordo com essa norma. Tá? Essa norma, ela, inclusive, ela está prevista na NBC TG 26 e na seção 3 da NBC TG 1000, conforme nós já falamos, né? Que a NBC TG 1000 é a norma direcionada às pequenas e médias empresas. Então, tudo aquilo que eu não tenho dentro da ITG 1000, que é da ITG 2002, perdão. Então, todo o assunto que não foi contemplado pela ITG 2002, eu vou seguir conforme disposto na NBC TG 1000. Então, as demonstrações financeiras são são elementos básicos, parte dos elementos básicos que compõem a prestação de contas e devem estar de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Nós temos também as informações bancárias. As informações bancárias, elas podem ser demonstradas de duas formas diferentes. Uma delas é a apresentação da relação das contas bancárias da entidade, onde eu demonstro quais são as contas que a entidade possui o seu saldo, e outra é através dos extratos e os comprovantes de saldo bancário. Então, o extrato bancário ele também serve como comprovação de saldo. Um outro elemento básico que deve compor a prestação de contas é o inventário patrimonial, que é a relação de todos os bens patrimoniais que a instituição ela possui em seu poder. Então, a empresa ela deve demonstrar através deste inventário todo o patrimônio que ela possui, inclusive aqueles que foram cedidos por alguma entidade do segundo setor ou do primeiro setor para o cumprimento dos seus objetivos ou das suas ações. Um outro elemento fundamental é a escrituração contábil fiscal, que é aquela escrituração anual, é a antiga DIPJ, o pessoal do 7º semestre que já teve contabilidade, laboratório contábil comigo, já está familiarizado com o termo ECF. A escrituração contábil fiscal, ela é uma obrigação de todas as empresas, independente se primeiro, segundo ou terceiro setor. As únicas empresas que não estão obrigadas
a escrituração contábil fiscal são as empresas do Simples Nacional, sendo que todas as demais elas devem entregar essa obrigação. Ela é uma obrigação anual, onde eu apresento as minhas receitas, as minhas despesas, o meu balanço patrimonial e as minhas informações contábeis vão lá dentro. E é através da ECF, da escrituração contábil fiscal, que o Estado, que o setor público, ele consegue verificar qual o impacto da renúncia fiscal dentro da organização, visto que é através da ECF em que eu demonstro o que eu devia, de RPJ e de contribuição social e o que eu efetivamente paguei. Quando nós falamos em empresas do terceiro setor, como há a renúncia fiscal, então é através dela que o Estado ele vê qual que é o impacto da renúncia fiscal dentro da minha organização, o quanto das minhas operações estariam sujeitas a esse tributo e o quanto isso impactou dentro da minha organização. A RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS ela deve ser apensada a prestação de contas, inclusive o recibo de entrega, tá? Algumas entidades hoje já estão obrigadas ao e-social e, portanto, desobrigadas à entrega da RAIS. Essas entidades elas devem apensar no processo de prestação de contas os protocolos de entrega do e-social, pois é através dele que é realizado toda a fiscalização da parte empregatícia, inclusive da diretoria. Então, conforme nós já conversamos anteriormente, a entidade sem fins lucrativos, a entidade do terceiro setor, ela não pode distribuir lucro a qualquer título e não pode verter o seu patrimônio a qualquer título. Os diretores eles podem ser remunerados desde que a remuneração esteja dentro do praticado pelo mercado. E é através do e-social ou da RAIS que o Estado ele consegue fazer essa verificação, essa fiscalização. Outro elemento importante é o parecer do Conselho Fiscal. Esse elemento ele vai depender da estrutura administrativa da entidade e a previsão ou não no seu estatuto social. Porém, uma entidade do terceiro setor, uma entidade sem fins lucrativos, é imprescindível que ela possua um conselho fiscal, que é o Conselho de Fiscalização das Contas da entidade. Tá? Essas contas elas são apresentadas ao Conselho Fiscal, que as analisa, conforme nós já conversamos, e dá o seu parecer, indicando a aprovação ou não dessas contas. O Conselho Fiscal, aprovando as contas, essa aprovação ela deve ser apensada também ao processo de prestação de contas. Outro ponto importante é o relatório de auditoria independente. Então, o exame de auditoria para as entidades de interesse social, ela deve ser feita por auditores independentes. Isso é uma exigência que pode ser feita tanto pelo poder público quanto por aqueles que aportaram recursos, ou inclusive estar prescrito, estar previsto no Estatuto Social da entidade. O relatório de auditoria independente, pessoal, por menor que seja essa entidade, e por mais insignificante que pareça, o relatório de auditoria independente, ele é de suma importância quando nós pensamos em captação de recurso, porque é através da auditoria, do relatório, do parecer de auditoria, que é possível verificar-se
que as demonstrações contábeis da entidade estão de acordo e que não há nenhuma distorção significativa nessa demonstração. Então, isso garante uma segurança para aqueles que vão investir, para aqueles que vão aportar dinheiro da entidade. Entidades do terceiro setor que possuem um processo de auditoria acabam tendo maior facilidade de captação de recursos, visto que a auditoria acaba validando as suas demonstrações contábeis. Outro elemento que é imprescindível é a cópia do convênio, ou contrato, ou termo de parceria. Essa cópia ela também deve ser anexada ao processo de prestação de contas, e inclusive sendo acompanhado do parecer ou um documento equivalente do órgão responsável pela fiscalização. Tá? Então, essa prestação de contas, pessoal, esses elementos são os elementos básicos, é o mínimo que a prestação de contas ela deve ter. Uma prestação de contas, quanto mais detalhada, maior a chance de se ter a renovação de uma certificação, maior a chance de você conseguir uma renovação de um contrato de parceria, de renovação de um convênio ou de um termo de parceria. E, em algumas situações, elas são, e na sua maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ela é obrigatória, conforme nós conversamos, conforme nós já falamos. As entidades que possuem contrato ou convênio com entidades públicas, com o governo, elas também estão obrigadas a prestarem contas, a utilizarem o sistema de gestão de convênios e contrato de repasses, que chama Siconv, perdão. A entidade ela é obrigada a utilizar esse sistema. Ele é um sistema online, tá? Onde eu apenso todas as minhas contas. E, normalmente, alguns órgãos da administração pública, tá? Se você não fizer a prestação de contas via o Siconv, você não consegue fazer a renovação do seu certificado ou não lhe é liberado novos recursos pela administração pública. Os órgãos que exigem essa prestação de contas, normalmente, é o Ministério Público, o Ministério da Justiça e governos estaduais, Ministério da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e alguns órgãos que celebram termos de parceria com as organizações sociais de interesse público. Por exemplo, Campos Sales. Campos Sales é uma instituição direcionada à educação, é uma entidade do terceiro setor, portanto, toda a sua receita provindas das matrículas e das mensalidades que vocês pagam são revertidas para a própria instituição, através do fornecimento de bolsas, através do investimento em infraestrutura, em professores, e ela tem que prestar contas. Por ser uma entidade vinculada ao Ministério da Educação, ela está obrigada ao Siconv e está obrigada a prestar contas. E aí apresentando o seu plano de trabalho, o seu relatório de atividades, as suas demonstrações contábeis, tudo isso, sem apresentação ou faltando na sua prestação de contas qualquer um desses elementos, a instituição ela pode ter o seu certificado não renovado, inclusive tendo que recolher os tributos sobre a sua receita. No caso das OCIPs, que são as organizações sociais de interesse público,
elas estão obrigadas a prestar contas finais, ou seja, ao término do prazo do contrato ou ao término da aplicação do recurso, ela tem até 90 dias para prestar contas. Essa prestação de contas, ela está disposta na Lei 13.019 de 2014, tá? E aí, essa prestação de contas, ela tem um instrumento específico na forma que essa prestação de contas ela deve ser efetuada, e normalmente é de acordo com o contrato ou com o termo de parceria pactuado entre essa organização e a própria administração pública. O Conselho Federal de Contabilidade, ele determina que as normas para prestações de contas, elas devem constar do Estatuto Social, conforme eu já falei lá no início da nossa aula, e aí ele deve conter os seguintes elementos: a observância das normas brasileiras de contabilidade, ou seja, conforme também nós já falamos, as demonstrações contábeis elas devem estar de acordo com a ITG 2002 e com a NBC TG 1000 e TG 26. Ela deve ser pública por qualquer meio, tá? Então, ao final de cada exercício fiscal, o relatório de atividades das demonstrações contábeis, ela deve ser publicada, inclusive a certidão negativa de débito do INSS e FGTS. Então, a empresa deve comprovar que ela, além das suas demonstrações contábeis, que ela não possui nenhum débito junto ao INSS e ao FGTS, ou seja, nenhum débito trabalhista. E essas demonstrações, elas devem estar dispostas de forma que qualquer cidadão tenha acesso. A prestação de contas de todos os recursos de origem pública recebidos por essas organizações, elas devem seguir o artigo 70 da Constituição Federal, que rege que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigação de natureza pecuniária. Então, qualquer entidade que de alguma forma ela venha a gerir dinheiro ou bens públicos, ela está obrigada à prestação de contas. Então, ou seja, podemos dizer que todas as entidades sem fins lucrativos estão obrigados à prestação de contas, visto que a partir do momento em que o Estado ele realiza a renúncia fiscal para essa organização, ele reconhece, certifica essa entidade como sem fins lucrativos e, portanto, renuncia a arrecadar os tributos dessa entidade, podemos dizer que ela, de forma indireta, ela está realizando a administração de dinheiro público, de valores públicos, e, portanto, ela deve prestar conta de como ela está gerindo, de como é realizada a gestão desses valores. Quando nós falamos em organizações sociais, a sistemática da prestação de contas é seguida pelo TCU. Então, é o TCU quem faz a fiscalização dessas organizações, tá? Então, o Tribunal de Contas, ele recebe essa prestação de contas, analisa e julga a prestação de contas dessas organizações, bem como ele toma as providências cabíveis no caso de constatação de irregularidades informadas pelo poder público. Então, toda a fiscalização, no caso das organizações sociais, é feita pelo Tribunal de Contas, seja da União, no caso de recursos da União, do Estado ou do município. Aí vai depender
da esfera no qual foi pactuado esse convênio, esse termo de parceria. Aqui eu trouxe a diferença entre uma organização social e uma organização social de interesse público. Então, por exemplo, a organização social ela vai seguir o que está descrito na Lei 9637 de 98. Já as organizações da sociedade civil de interesse público é a 9790 de 99. A qualificação ela é uma qualificação discricionária, ou seja, as organizações sociais, a sua qualificação é conforme a sua discricionariedade, tá? Ela não é vinculada. Já as organizações da sociedade civil de interesse público, ela possui uma qualificação vinculada, ou seja, um serviço específico, onde o Estado ele não foi capaz de oferecer aquele serviço ao cidadão, ou o cidadão ele não tenha o alcance àquele serviço. Então, a organização da sociedade civil de interesse público, ou CIP, ela se predispõe a substituir o Estado naquele serviço, naquele local. Então, ele responde em nome do Estado e, portanto, está vinculado. Quando nós falamos em competência para qualificação, ou seja, para qualificar essa entidade, no caso das organizações sociais, é o Ministério Público ou o órgão regulador responsável pela área de atuação dessa entidade. Então, por exemplo, quando nós falamos em Campos Sales, ela é uma organização social, visto que é uma entidade que é regulada pelo Ministério da Educação e, dessa forma, sujeita aos SEBAS. Quando nós falamos em uma organização da sociedade civil de interesse público, que nós podemos falar, por exemplo, de obras sociais, aí, nesse caso, quem faz essa qualificação é o Ministério da Justiça. Quando nós falamos em órgão de deliberação superior da entidade, no caso das organizações sociais, nós temos a presença obrigatória de um representante do poder público. E quando nós falamos não CIP, essa participação de um servidor público, ela é facultativa, tá? E aí é o próprio conselho da entidade quem faz essa aprovação. Então, por exemplo, no caso da Campos Sales, a Campos Sales, quando eu falo em presença obrigatória de representante do poder público, você pega, por exemplo, a prestação de contas da Campos Sales, ela é feita através do SEBAS, né, que é a certificação de entidade beneficente, e aí o SEBAS ele faz a aprovação, ele delibera sobre as contas. Então, mesmo que haja um conselho fiscal, isso é deliberado através do SEBAS. No caso da organização de interesse público, da UCIP, essa presença é facultativa. E aí é o próprio conselho da entidade quem faz essa aprovação. Quando nós falamos em vínculo jurídico com o Estado, as organizações ela faz um contrato de gestão, ou seja, o Estado ele aplica o recurso e a organização social ela vai gerir esse recurso. Então, ela tem um contrato de gestão desse recurso. Quando nós falamos em OCIP, Organização de Sociedade de Interesse Público, o que há é um termo de parceria entre o Estado e a entidade. Quando nós falamos no quesito de fomento, ou seja, como que eu posso falar? De incentivo, no caso das organizações sociais, elas recebem repasse de recursos orçamentários, no qual lhes são também permitido o uso de bens públicos, inclusive cessão especial de servidor sem
custo para a entidade. O próprio Estado ele pode fornecer o servidor público para ajudar a entidade sem nenhum custo. No caso das OCIPs, o repasse do recurso orçamentário e também a possibilidade de permissão de uso de bens públicos. Nas OCIPs, não haverá a utilização de uso de servidor público, não haverá o empréstimo de servidor público para que essa entidade ela possa alcançar os seus objetivos. Quando nós falamos em prestação de contas do SEBAS, que é o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, que é o reconhecimento como uma entidade sem fins lucrativos, que são entidades que atuam na área de saúde, educação, desenvolvimento social e combate à fome, ou seja, podemos dizer que todas as entidades sem fins lucrativos estão abarcadas pelo SEBAS e, portanto, estão obrigadas a essa certificação para que gozem da imunidade tributária. Essa certificação ela é concedida à entidade no qual ela demonstre no exercício fiscal anterior ao do requerimento. Então, não é simplesmente vou abrir uma entidade de assistência social e vou requerer, não vou pagar os impostos sobre ela. Não é tão simples assim. A entidade, para que ela possa requerer a sua certificação, é necessário que ela já tenha, no mínimo, 1 ano de funcionamento. Então, eu tenho que demonstrar que no meu exercício anterior, eu já atuei na área de assistência social, seja na área da saúde, de educação ou no combate à fome, e demonstrar os impactos das ações que foram desenvolvidas pela minha entidade. Quando nós falamos em SEBAS, nós falamos na Lei 12.101 de 2009, tá? E é essa lei que permeia acerca dessas entidades e dessa certificação. E apesar das entidades do terceiro setor serem beneficiadas pela imunidade, elas têm obrigações legais que elas devem cumprir. Então, incluindo as obrigações tributárias, que em caso de descumprimento dessas obrigações tributárias, dessas obrigações acessórias, o caso de não cumprimento dessas obrigações podem ser considerado um crime tributário, inclusive estando os seus dirigentes, os dirigentes da entidade, suscetíveis a um processo penal. Então, por exemplo, nós temos lá uma entidade beneficente. Como eu falei, ela está obrigada à entrega da ICF. Voltando lá na nossa unidade 3, se eu não me engano, que é a tributação das pequenas e médias empresas. Então, as obrigações tributárias elas estão divididas em 2 partes. Obrigação principal, que é aquela de pagar o tributo, aquela que eu tenho é aquela obrigação de desembolsar o valor do tributo sobre as minhas operações. Quando eu pago o tributo, por consequência, eu gero a obrigação acessória, que é a declaração, que nada mais é do que uma forma de... qual que é o termo como que eu posso utilizar? É a forma que eu dou condição do Estado fiscalizar as minhas operações e se o pagamento dos tributos, se a obrigação principal
ela está sendo executada corretamente pela minha empresa, pela minha organização. Quando nós falamos em terceiro setor, eu estou imune à obrigação principal. Porém, como eu já falei lá, quando nós falamos nos elementos, que é a questão da ICF, mesmo eu estando imune à obrigação principal, eu não estou imune à obrigação acessória, que é a forma como eu dou condições do Estado de fiscalizar a minha organização e fiscalizar os impactos da sua renúncia fiscal sobre a minha organização, sobre as minhas atividades, sobre as minhas ações sociais. De acordo com o artigo 72 da Lei 12.101, as prestações elas são avaliadas através de quatro pontos, de 3 pontos. Primeiro, regulares ou aprovadas quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão responsável. Então, quando eu consigo demonstrar, as minhas demonstrações contábeis, elas, por exemplo, passam por auditoria, e aí eu tenho lá a empresa de auditoria que dá o seu parecer, dizendo que as demonstrações contábeis, elas estão de acordo, ou o Tribunal de Contas, ele avaliou essas minhas contas, e aí, portanto, ele verificou que as minhas demonstrações contábeis, elas expressam a realidade financeira e patrimonial do meu negócio, da minha organização. A legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão, nós estamos falando no quesito de plano de trabalho, relatório de atividades. Então, é através deles que é feita essa avaliação. Então, quando eles analisam toda a documentação, tá tudo ok, é considerada regular ou aprovada. Ela pode ser aprovada com ressalva. Aqui eu trago um ponto importante. Aqui é bem legal da gente analisar, por exemplo, partidos políticos. Se vocês verem, toda eleição, nós temos... Os partidos políticos são obrigados a prestarem contas do dinheiro gasto, visto que eles têm lá o fundo partidário, tem lá as doações recebidas de pessoa física. Hoje é proibido, né, que empresas façam doações, então as doações podem ser realizadas somente através de pessoa física. Quando são prestadas contas, essas contas são consideradas regulares ou aprovadas. Elas podem ser aprovadas com ressalva, ou seja, quando elas evidenciam impropriedade ou falta qualquer outro embasamento, seja de natureza formal, mas que não seja verificado um dano ao erário. Então, a prestação de contas ela não está 100% ok, né? Ela não está 100% em conformidade, mas na análise verifica-se que essa impropriedade na prestação de contas ela não provocou nenhum dano ao erário. Então, por exemplo, no caso de partido político, algum serviço que foi prestado por uma pessoa, como que eu vou explicar? Deixa eu ver um exemplo mais prático. Por exemplo, o relatório de atividade ele está incompleto. Então, por exemplo, um partido político, ele informa e ele informa quais foram as atividades executadas por esse partido durante o período de eleição e alguma divergência ou alguma impropriedade dentro desse relatório.
Porém, ao analisar as demonstrações e a utilização dos recursos, o Estado ele verifica, o TCU ele verifica que essa inconformidade, essa informação que faltou, não prejudica, não causa nenhum dano ao erário, que toda a gestão dos recursos pode ser validada, mesmo faltando essa informação. Então, ele aprova, mas aprova com ressalva. E as contas rejeitadas, quando comprovada a omissão no dever de prestar contas, ou é verificada a prática de ato ilegal durante a gestão do recurso, ou uma antieconômica, ou seja, por exemplo, a ausência de cotação. Então, quando eu vou fazer a contratação de um produto ou serviço, eu tenho que ter lá pelo menos 3 cotações. Isso é uma regra geral utilizada pelo mercado, tá? E aí o Estado ele verifica que não houve uma gestão econômica. Nesse caso, eu contratei serviços, adquiri produtos de forma desvairada. É até um exemplo bom de nós usarmos, por exemplo, no item anterior, que nós falamos do aprovada com ressalva. Eu fiz a contratação de um serviço, porém eu não apresentei outras cotações desse serviço contratado. Porém, o TCU verifica que, apesar de eu não ter cotado esse produto, o seu valor está dentro do praticado pelo mercado. Não houve um superfaturamento ou não houve uma gestão antieconômica. Então, apesar de eu não apresentar, não demonstrar que eu optei pelo melhor custo-benefício, foi possível verificar que não houve um dano ao erário, que o serviço contratado ou o produto comprado ele está dentro do praticado pelo mercado. Então, é aprovado com ressalva. No caso de se verificar que a contratação do serviço, a compra do produto, ele não respeitou as regras e o valor praticado ele está fora do... O valor de aquisição está fora do praticado pelo mercado, a conta pode ser rejeitada, bem como as demonstrações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial estejam fora dos padrões das normas brasileiras de contabilidade, ou que seja verificado um dano ao erário decorrente do ato de gestão ilegítima ou antieconômica, bem como desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Pessoal, essa parte aqui, apesar de parecer simples, é uma parte bem complexa. Por exemplo, eu hoje, como eu já falei para vocês, eu atuo numa entidade do terceiro setor. O meu trabalho dentro da entidade é exatamente garantir que as demonstrações contábeis elas estejam livres de erro ou fraude. Então, é através do meu trabalho que eu garanto para a entidade que ela pode encaminhar as suas demonstrações contábeis, pode prestar contas através das suas demonstrações contábeis e que essas estão isentas de erro ou de fraude. A auditoria contábil, aqui é um ponto importante de nós chamarmos a atenção, que nós vemos aí, por exemplo, nós tivemos o caso da Petrobras e inúmeros outros escândalos de corrupção, ao qual as auditorias independentes não notificaram. E muitas vezes passaram batido nessas fraudes. Mas por que isso acontece? Porque o objetivo principal da auditoria é garantir que as demonstrações contábeis estejam de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e livre, e com isso
livre de distorções relevantes que impactem nas suas demonstrações. Não é o objetivo principal da auditoria detectar ou identificar fraude contábil, fraude financeira. Isso quem vai fazer é o contador forense, é o perito contábil. Ele que vai fazer essa verificação. Lógico, no decorrer dos trabalhos, a auditoria ela pode identificar através da análise de verificação dessas contas, ela pode identificar possíveis inconsistências, tá? E indícios de fraude, sendo obrigada, inclusive, ao detectar, ao identificar um possível indício de fraude, ela tem que comunicar à gestão, e aí a gestão da empresa, caso não tome nenhuma providência acerca da notificação, aí a auditoria ela vai dar em seu parecer, vai notificar deixar claro no seu parecer que foi identificado indícios de fraudes, porém a administração ainda e que a administração foi cientificada, cabendo, portanto, à administração da organização tomar as providências acerca do que foi apontado. Então, como eu falei, essa última parte ela acaba sendo de suma importância. Entidades que possuem um grande movimento de recursos e de patrimônio, como a entidade que eu atuo hoje, normalmente tem profissionais, auditores internos, peritos contábeis, contadores forenses, que ficam somente por conta de realizar a validação das demonstrações contábeis e analisando essas prestações de contas, inclusive, muitas vezes, o próprio departamento rejeitando a prestação de contas para que isso, devolvendo essa prestação de contas para que ela seja readequada à realidade financeira do negócio e garantindo assim que a entidade ela consiga realizar a manutenção do seu certificado e da sua imunidade tributária. O artigo 11 da Lei 12.101, ele obriga que a entidade privada ela mantenha em sítio eletrônico, tá, as suas demonstrações e divulgue nele todas as parcerias estabelecidas com o poder público, sendo que essas informações ela devem conter, no mínimo, a data de assinatura e a identificação do instrumento de parceria e o órgão da administração pública responsável por essa parceria, o nome da organização social, da OCIP, e seu número de inscrição no CNPJ, o valor total da parceria e o valor liberado até o momento, porque muitas vezes você tem o valor total da parceria, mas ele fica condicionado, né? Ele é parcelado, sendo a liberação das parcelas condicionadas à prestação de contas. Por exemplo, eu tenho uma entidade que eu prestei serviço, tá? De perícia contábil, onde a Prefeitura do Rio de Janeiro não liberou somente parte dos recursos pactuados no contrato e, posteriormente, entrou na Justiça reclamando a devolução desses valores liberados. E aí virou uma discussão judicial, devolve, não devolve, devolve, não devolve. E aí a prefeitura, segundo a prefeitura, haviam inconsistências nas prestações de contas e elas haviam sido prestadas fora do prazo estipulado, por isso que os valores não haviam sido liberados e que a inconsistência dessas prestações de contas levavam à devolução dos recursos que essa empresa, né, que essa organização recebeu.
E aí eu fui chamado, fiz a validação, a verificação das prestações de contas e da utilização dos recursos, onde nós identificamos que os recursos foram devidamente implementados, foram devidamente geridos, a gestão dos recursos ela foi correta, porém, realmente, o prazo ao qual foi prestado contas, o prazo em que a entidade ao qual essa entidade havia prestado contas, ele estava fora do prazo estipulado no termo de parceria. E aí, através disso, nós conseguimos pleitear que a entidade ela não devolvesse os recursos recebidos, porém, ela não conseguiu receber as parcelas restantes. Então, são situações muito complicadas. Essa entidade, esse trabalho foi feito, essa entidade chegou a mim através da entidade que eu trabalho hoje. Então, um dos diretores da entidade que eu trabalho conhece os diretores da outra entidade, eles conversando sobre esse problema, o diretor acabou me apresentando e solicitando que eu fizesse, que eu ajudasse essa entidade. Mas, infelizmente, não consegui ajudar muito. Ela não teve que devolver os recursos recebidos, porém, ficou no prejuízo, porque ela investiu quase que o valor total dos recursos a serem liberados e recebeu apenas 2 parcelas. As demais ela não recebeu e acabou perdendo. O artigo 51 da Lei 12.101 também determina que os recursos recebidos em decorrência da parceria devem ser depositados e geridos em conta bancária específica. Então, lembrem daquele plano de contas que eu passei para vocês e que nós falamos aí das características contábeis. Então, por exemplo, eu tenho lá disponibilidades. Caixa sem restrição, caixa com restrição. Conta bancos com restrição e sem restrição. Então, deve haver uma conta bancária específica para os recursos recebidos, para cada contrato e termo de parceria. Tá? No caso de instituição financeira pública indicada pela administração pública, então, por exemplo, normalmente é indicado que essa conta seja em Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, na maioria das vezes é na Caixa Econômica. Esse dinheiro, enquanto não utilizado, ele deve ser mantido em poupança, tá? E caso não seja utilizado, esse valor ele deve ser devolvido, inclusive com os seus rendimentos. E em caso de utilização, conforme esse valor ele vai sendo utilizado, ele vai sendo aplicado, os seus rendimentos também seguem as mesmas condições de aplicação e de prestação de contas que são exigidos para os demais recursos. A Lei 12.101 ela traz ainda que algumas normas de transparência e controles que devem ser observados pela própria administração pública. Então, no início de cada ano, a administração ela deve publicar nos meios oficiais de divulgação os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual, na LOA, para execução de programas sociais e ações do Plano Plurianual em vigor, que poderão ser executados por meio dessas parcerias e desses convênios. E aí, essa divulgação, esses valores aprovados, eles têm que estar previstos através da Lei 13.019 de 2014, tá? Devem fazer parte do plano plurianual, que é aquele que é o orçamento que ele segue vários anos, né? Normalmente o orçamento ele é feito para os próximos 5 anos, por isso que chama plurianual. A entidade ela deve manter também em seu sítio oficial na internet a relação das parcerias celebradas em ordem alfabética, pelo nome da organização da sociedade civil,
por prazo não inferior a 5 anos, contados da apreciação da prestação de contas final da parceria, e a administração ela deve divulgar na internet as formas pelas quais eventuais interessados poderão apresentar denúncias sobre a aplicação dos recursos transferidos. Aqui eu trouxe a titulação da entidade, tá? Que são as titulações de utilidade pública que ela pode receber. Então, são 3 esferas, tá? Na esfera federal, nós temos o SEBAS. Na esfera estadual, isso é feito através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. O prazo ele é até o dia 30 de abril de cada ano e tem validade de 1 ano. No caso de município, a utilidade pública municipal, isso é feito através do Conselho Municipal de Assistência Social, que também é realizado em todo o dia 30 de abril, até o dia 30 de abril de cada ano, e tem validade de 1 ano. No caso das fundações, elas devem encaminhar a sua prestação de contas ao Ministério Público Estadual, através do Sistema de Cadastro de Prestação de Contas. E as associações, elas fazem a sua prestação de contas em assembleias gerais, que são convocadas estritamente para esse fim. E pelos meios e nos prazos estabelecidos através do Estatuto Social. Normalmente, as associações, pessoal, realizam a sua prestação de contas pelo exercício fiscal. Então, de janeiro a dezembro, dezembro ela fecha o seu balanço, as suas demonstrações, realiza a auditoria nessas demonstrações, passa para o Conselho Fiscal, que faz a aprovação da sua prestação de contas. Normalmente, isso tudo estabelecido em Estatuto Social. No caso de prestação de contas e renovação dos certificados e titulações, constitui-se na principal obrigação acessória das entidades do terceiro setor. Então, conforme eu falei, reconhecimento, a certificação do SEBAS, titulação de entidade de utilidade pública estadual e de utilidade pública municipal. Então, essas certificações e titulações são a obrigação principal da entidade, tá? E a entidade ela deve verificar o cumprimento dos prazos para as prestações de contas, pois, conforme nós falamos, cada uma das entidades ela apresenta característica distinta e, caso achar descumprimento, ela poderá ter o cancelamento do certificado ou da titulação, e assim, não sendo mais considerada uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade do terceiro setor, e, portanto, tendo todas as suas operações tributadas normalmente. Legal? Bom, pessoal, dúvidas, choros, aflições? Aproveitem a última aula, tirem todas as dúvidas. Semana que vem, P2, a hora é agora. Professor, sim, eu tenho uma dúvida, mas não é concernente muito ao assunto de hoje, mas é referente ao terceiro setor. Diga. Uma entidade do terceiro setor, ela pode fazer parte do quadro societário de uma SA, seja essa SA capital aberto ou fechado? Ela fazer parte pode, como investimento. Como investimento, pode. Independente do ramo da SA. Independente do ramo da SA. Desde que, veja só, quando nós falamos em participação em outra empresa, nós estamos falando em equivalência patrimonial. Então, se essa SA ela oferir lucro, ela vai distribuir e, portanto, essa entidade do terceiro setor, ela vai receber dividendos dessa SA. E esses dividendos recebidos devem ser aplicados na operação, nas atividades de assistência social dessa entidade. Outro ponto importante,
É, essa SA, essa outra empresa, é importante verificar o tipo de. Como que eu vou explicar isso de uma forma bem didática? Não pode ser uma empresa que ofira constante prejuízo e que a entidade do terceiro setor ela tenha que ficar realizando aportes periódicos de dinheiro, pois esse aporte periódico de dinheiro pode ser considerado pela, pelos entes federativos, pela administração pública, como distribuição de lucro ou como uma forma Lavagem. de burlar a administração pública, uma tentativa de burla da administração pública e que essa entidade esteja distribuindo seus resultados. Ah, ok, professor. É importante, é muito importante assim, que a entidade ela tome muito cuidado ao realizar esse tipo de investimento. Entendi, professor. Obrigado. O que mais? Vamos lá, pessoal, vamos lá. A partir do semestre que vem, vou trabalhar todo mundo com câmera aberta. Tem um monte de gente. Nossa sala está com 17 pessoas. Todo mundo de câmera fechada. O pessoal vem, coloca no mudo e vai-se embora. Acha que eu não sei. A partir do semestre que vem, quem tiver aula comigo vai ser câmera aberta. Para acabar com isso. Aí Bom, sim, professor. Aí oi? vai ser fácil. Não Que entendi. maldade, Bru. Não, não é maldade, gente. Só que assim, tem muita gente que vem, coloca na aula, acha que a gente é bobo. Acha que o professor é bobo. Só esquece que na escola que vocês estudam, a gente está dando aula. Antes de, antes de sentar do lado de cá, a gente sentou no mínimo 2 vezes do lado daí, porque além da graduação, a gente ainda tem que fazer no mínimo uma pós-graduação. Então, o que vocês fazem, a gente já fez 2 vezes. É luta, né? Então, a partir do semestre que vem. E é ruim, porque assim, gente, eu quero saber como que o conteúdo está chegando em vocês. Oi, Então, professor, assim, tô aqui. Marco. quando vocês não têm nenhuma dúvida, isso me preocupa, porque de duas, uma. Ou vocês não prestaram atenção em nada, ou vocês não entenderam nada, porque não ter nenhuma dúvida é preocupante. Hoje eu ministro esses conteúdos para vocês, e eu falo para vocês que tem coisa que a gente olha e ainda fica na dúvida na hora de montar o material, você começa a escrever e você fala assim, putz, como que eu vou passar isso na prática? Bom, pessoal, se não há, fazemos o seguinte, então. São 15 para as 9. Vamos fazer um pequeno intervalo aí. E depois do intervalo, eu vou liberar uma atividade para vocês lá na plataforma. Inclusive, fazer a correção do conteúdo de vocês, que me falaram que tem 2 conteúdos repetidos, tá bom? Tá bom. Retornamos às 9, então. Até já. Até.
Então, Leandro, o que acontece? Então, pastor Leandro, o que acontece? Eu não consigo entregar a de 2020 sem ter entrega de 2019, entendeu? Então, o sistema me ajuda a entregar 2019 primeiro, para depois entregar 2020. Ok.
Bom, pessoal, retornamos. Atividade liberada. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar. Pessoal, aviso rápido, tá? Aproveitando aí. Conforme falei, próxima segunda nossa prova, tá? Nossa avaliação do P2. A P2, vocês terão todo o dia se eu não me engano, deixa eu só confirmar o dia aqui. Ocorrerá no dia 7 de junho, próxima segunda-feira. Vocês terão todo o dia para realizar a avaliação. Tive alguns problemas na avaliação P1, então eu vou deixar claro aqui as informações. A partir do momento que vocês iniciam a avaliação, vocês terão até 75 minutos para finalizar essa avaliação. Ela será composta por 14 questões, valendo meio ponto cada, totalizando 7 pontos, com mais 3 pontos das atividades que eu passei aí na unidade 5, 6 e 7. Então, dessa forma, vocês poderão obter até 10 pontos na média final. Como vocês terão 75 minutos para finalizar a avaliação, verifiquem conexão com a internet, verifiquem a possibilidade de começar e terminar a prova. Caso haja algum problema de queda de conexão, vocês conseguirão retomar a prova do ponto em que vocês terminaram, desde que não seja extrapolado o prazo de 75 minutos. E não esqueçam de clicar no botão enviar ao concluírem a prova. Se vocês não pedirem, não selecionarem, não clicarem na opção enviar, essa avaliação ela não é encaminhada para correção e, portanto, não lhes é atribuído nota. Tá? Eu tive situações de aluno que não clicou em enviar e ficou sem nota. Então, tomem muito cuidado com isso. Uma outra coisa, deixa eu só conferir aqui. Coisa aqui. Vocês terão até 2 tentativas para realizar a prova, tá? Exatamente para garantir que, caso tenha algum problema de conexão e o prazo expire, vocês possam refazer a prova. Nesse caso, caso expire o tempo, vocês terão que iniciar a avaliação novamente. Lembrando que são questões... o sistema ele não gera a mesma prova, então tomem muito cuidado com isso. Eu tive alunos que, na P1, que
fizeram provas iguais, as mesmas respostas da questão 1 à questão 14, e um acertou muita coisa e o outro não acertou quase nada. Tá? Então, tomem cuidado com isso. As questões são sequenciais, então vocês não poderão retornar à questão anterior. Então, respondam com atenção. Não deixem para, vou passar para a próxima e depois eu volto nessa. Não façam isso, pois vocês não poderão retornar. Tá bom? Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Beleza, então tentem fazer lá o exercício, são 5 questõezinhas, só para vocês exercitarem. Qualquer dúvida é só me chamar. Beleza.
Professor? Diga. Só para me despedir aqui do senhor, já fiz lá os exercícios. Muito obrigado por tudo aí nesse semestre. Esse semestre que vem a gente se encontrar de novo, maravilha. Se não, até mais na vida. Eu que agradeço. Obrigado por tudo, gente. Desculpa qualquer coisa. Para mim é um prazer estar com vocês. Espero que o próximo semestre nos encontremos presencialmente na faculdade. E precisarem de qualquer coisa, estou à disposição para ajudar aí no que for necessário, no que for possível. Valeu, professor. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.
É só para avisar que nós não doeu, não foi nervoso, não ficava, é sentido que você fala aqui. Tudo era buscando dívidas. Mal você sabia que você tinha vai demorar muito? Vai demorar muito? Isaías, você consegue ir lá pegar? Você consegue ir lá pegar? Pegar? É, Chegou? tá vindo. Cadê o dinheiro? No cartão. Esse. Paguei via Pix. Já pagou? O cara tá atravessando a rua. Professor, tá me ouvindo? Sim, tô Boa ouvindo. noite, viu? Muito obrigado por esses meses que passamos juntos, pelo aprendizado. Que o senhor possa continuar assim. Para os alunos que vão ter aula com ele, boa sorte para vocês com a câmera aberta. Tá, professor? Se a gente se vê no próximo semestre, será um prazer. Se não nos vemos, que o senhor possa continuar sendo esse professor que você é. Muito obrigada por todo o conhecimento. Tá bom? Obrigado vocês, gente. Muito obrigado. Espero que possamos nos ver. Acredito que seriam bem melhores as aulas se fossem presenciais, mas o senhor deu o seu melhor dessa forma, tá bom? Eu agradeço todo o conhecimento. Obrigado. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau. Bom, pessoal, choros, dúvidas, aflições. Não há?
Bom, galera, quero agradecer a todos pelo semestre. Sei que não foi como nós esperávamos. Mais um semestre aí nesse online, nesse semipresencial. Espero semestre que vem estarmos juntos novamente dentro de sala de aula. Quero agradecer a todos pela parceria. Peço desculpas aí se não estivemos à altura, não conseguimos cumprir o esperado, mas como dito aí anteriormente, diante da situação foi o melhor que nós conseguimos nesse semestre. Espero que o semestre que vem seja bem melhor do que esse. E muito obrigado a todos. Obrigado mesmo, gente. Espero encontrá-los no próximo semestre. Pessoal do sétimo aí, semestre que vem já é o último. E vocês eu espero encontrar aí no mercado de trabalho como amigos, como parceiros, como companheiros de profissão. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Uma boa sorte na avaliação de vocês na semana que vem, tá bom? Beleza, professor. Valeu, hein? Ó o Matheus aí. É o Matheus do Banco Bradesco? Eu mesmo. Aí sim, hein? Semana que vem a gente se encontra lá no Bradesco de novo. É nóis, professor. Vai ser um prazer atender lá. Tamo junto. Deu um BO na Obrigado, minha fatura de hein? novo, vou ter que ir lá. Ixi, deu ruim, hein, professor? Valeu, tamo Falar, junto. viu? Mas obrigado, gente. Boa noite, bom descanso a todos. Valeu, professor. Tamo junto. É nóis.